Olá e seja bem-vindo ao meu segundo vídeo da série de vídeos que vão levar ao meu vídeo final de círculo trigonométrico. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o plano cartesiano, né? A trigonometria no círculo trigonométrico ele tem uma especificidade, ele é um círculo com um plano cartesiano atrás, certo? Então não tem lugar melhor para começar do que π e o plano cartesiano, ok? O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é nada mais nada menos que um sistema de coordenadas, tá? Ele foi criado por René Descartes no século XVII, tá? Então o plano cartesiano veio de Descartes, dá para você ver a ideia por trás. Então no século XVII René Descartes criou o plano cartesiano e nossa, ele é usado até hoje, tá? Nossa, ele é usado. Tá bom? Qualquer coisa que você for fazer, se eu pegasse cada átomo desse quadro, eu poderia criar um sistema de coordenadas aqui com o plano cartesiano, tá? Então, em computação no geral, quando você tem uma tela com vários pixels, cada um desses pixels, cada um desses pixels ele tem uma coordenada específica que você pode encontrar e essas coordenadas são basicamente um plano cartesiano, certo? Vamos lá. O plano cartesiano ele toma a seguinte forma. Ele tem um eixo vertical, normalmente chamado de y, mas você não precisa se prender a essa nomenclatura, mas é bom que você se acostume a ela, porque duvido que você vai achar de outra forma. E aqui a gente tem o x, tá? Onde que você pode achar de outra forma y e x? Funções. Se você tiver x e aqui você pode ter função de x. Se você tiver na física o passar do tempo e a temperatura de alguma coisa, você vai ter aqui temperatura e aqui o passar do tempo, tá? Mas no plano cartesiano, em questão de coordenada mesmo, você vai encontrar x e y. O que eu recomendo para essa aula? Abre uma segunda guia ali, se você quiser separar no meio, se tiver como, não sei se você está assistindo no celular. Se você estiver assistindo no computador, abre aí GeoGebra, a calculadora do GeoGebra. Se eu lembrar, eu vou deixar o link na descrição para você acessar. E qualquer coisinha que você quiser, você pode ir testando no GeoGebra, tá? O GeoGebra é maravilhoso para coordenadas. Você pode criar diferentes pontos, você pode criar funções lá e colocar. E tudo que eu falar aqui você vai poder representar também no GeoGebra. E o que acontece? Com o plano cartesiano a gente pode desenhar qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo. Por quê? Porque a gente pode utilizar funções para definir diferentes curvas ou retas também, né? Em questão linear. E toda função você sempre pode modular ela de um jeito ou de outro, você pode criar pontos onde você quiser. Então basicamente o plano cartesiano é como uma folha de papel. E você literalmente pode usar as linhas da folha de papel como coordenadas no plano cartesiano. E é por isso que eu falei, ele está em tudo. Não tem uma superfície em que você não consiga desenhar um plano cartesiano. Como é que o plano cartesiano funciona? Ele tem esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto de origem, certo? O ponto de origem ele é representado pela seguinte coordenada: 0, 0, ok? Como que funciona esse sistema de coordenadas? O sistema de coordenadas, deixa eu colocar aqui, esse é a origem. O sistema de coordenadas ele vai ser x, y, tá? Mas como que eu lembro que é x, y? Como que eu vou lembrar que é x, y? Ordem alfabética, tá? A gente tem aqui o eixo x, que é o eixo horizontal, y, que é o eixo vertical. Como que eu vou lembrar que o y é o vertical? Já jogou Minecraft? Já jogou no Minecraft, sabe que tem a parte, a coordenada para cima e para baixo, o eixo y? É para cima e para baixo, tá? O eixo vertical vai ser o y. Se você não jogou Minecraft aí, reza. Mas não. É o seguinte. Isso aqui é um plano cartesiano unidimensional, tá? Ele só usa x. No tridimensional, se eu puxasse uma terceira linha para cá, esse ia ser o eixo z, ok? Mas a gente não está no plano tridimensional, a gente vai falar desse bidimensional. Esse plano unidimensional aqui que eu citei, ele se chama reta numérica, ok? Você já deve ter ouvido falar. A reta numérica é nada mais nada menos do que um plano cartesiano unidimensional, certo? Eu vou deixar ali até. Não vou deixar porque não vai dar espaço para outras coisas. Mas então, esse plano de coordenadas ele vai funcionar dessa forma, então x, y. Tem outros nomes que você vai encontrar muito em provas, justamente porque eles querem que você saiba esses nomes.
Esse aqui é o eixo das ordenadas, então o eixo Y é o eixo das ordenadas e o eixo X é o eixo das abscissas, certo? Se eu tiver escrito errado, me xingue. Se eu tiver escrito errado 2 vezes, me xingue muito nos comentários. Como que eu lembro que é ordenadas e abscissas? Ordem alfabética. X vem antes de Y, abscissas vem antes de ordenadas. Está em ordem alfabética, é muito simples, você vai lembrar, ok? Então o eixo das ordenadas é o eixo vertical, o eixo das abscissas é o eixo horizontal, o eixo vertical é o eixo Y, o eixo horizontal é o eixo X. Então você vai lembrar porque está tudo em ordem alfabética, está tudo bem simplificado para você, ok? Então não se preocupa com isso. Qual que é? Agora tem uma outra coisa aqui, que é, tudo isso aqui, como você viu aqui quando eu fiz a reta numérica, é numerado, tá? Então a gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui. No seu caderno, se você tiver como, por favor, faça de forma organizada com uma régua, certo? Para ficar mais preciso, mas eu vou fazer do jeito que dá aqui, porque eu não tenho material, eu sou extremamente pobre, então eu vou fazer do jeito que dá, mas aqui... então aqui a gente vai ter a reta dos números inteiros ou dos números racionais, seja lá quais valores você quiser utilizar. De forma geral, isso aqui são todos os números reais, ok? Mas eu vou representar aqui só os números inteiros simplesmente por questão de facilidade, então para não ficar muito extenso. Mas dependendo do lugar que você for olhar, você vai encontrar diferentes metrias para isso aqui. Inclusive, parece que está bem equilibrado no plano cartesiano. Olha só! 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui, aqui só deu 8, mas ó, tá bom, né? Eu acho que aqui está mais espaçado também, o que é um problema, porque significa que o 7 ficou mais espaçado que o 8, mas tudo bem, tá bom, serve, sabe? Serve. Então, o que acontece? Como que a gente vai definir coordenadas aqui? Puxei esse ponto aqui, tá? Puxei esse ponto aqui. Onde que está esse ponto aqui? Bom, esse ponto aqui, ele está no eixo das abscissas em 4 e ele está no eixo das ordenadas em 5, certo? Este ponto é o ponto A. Qual que são as coordenadas para o meu ponto A? X, Y, 4, 5, ok? 4,5, ok? Então, essa é a representação que você vai ter para cada uma das coordenadas e cada ponto no plano cartesiano, certo? O que acontece? A gente tem vários quadrantes aqui, tá? O que são os quadrantes? Os quadrantes, eles são cada um desses ângulos retos que a gente tem. Então, a gente tem 4, certo? Então, a gente tem um ângulo reto aqui, a gente tem um ângulo reto aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre ângulos, não precisa me pedir isso, não se preocupe. A gente tem 4 ângulos retos em cada um deles, certo? A gente começa contando os quadrantes no positivo. Onde que todos os meus valores são positivos? Bom, no eixo das abscissas os valores positivos estão para lá. No eixo das ordenadas os valores positivos estão para cima. O meu primeiro quadrante é esse aqui, ok? Onde eu continuo? Bom, agora se eu quiser fazer de forma organizada, eu tenho 2 opções. Ou eu vou ir para a esquerda ou eu vou ir para baixo, certo? Quando a gente chegar no círculo trigonométrico, a gente vai ver melhor por que é isso. Mas a gente vai seguir um valor anti-horário. Então a gente começa na direita, a gente vai para cima. Então o próximo quadrante que a gente vai chegar é nesse aqui. Depois a gente vai descer, então esse aqui. E depois a gente volta para cá e daí esse aqui. Ou seja, seguindo um número anti-horário. Depois de 1, a gente vai vir aqui para esse 2 aqui. Esse aqui vai ser o meu terceiro quadrante e esse aqui vai ser o meu quarto quadrante. Os quadrantes são representados por algarismos romanos, tá? 1, 2, 3, 4 quadrantes representados por algarismos romanos. Então, a gente segue para a esquerda ali como eu demonstrei, certo? Outra coisa que eu posso ter. Eu posso ter diferentes funções, tá? Diferentes funções podem cair dentro do meu plano cartesiano. Um exemplo de função que você pode ter são as funções de primeiro grau, que formam uma reta, e eu vou fazer um outro ponto aqui, vamos puxar esse ponto aqui, pode ser? Vamos puxar ele, não pode ser aqui. Vamos puxar ele e vamos nomear ele de B, certo? Então, o meu ponto B, onde é que ele está? Ele está no negativo 4 e ele está no negativo 2, certo?
primeiro o eixo x, primeiro o eixo das abscissas, depois o eixo depois o eixo y, depois o eixo das ordenadas. A gente vai puxar aqui, essa aqui, ó. Essas linhas que eu estou fazendo aqui se chamam projeção, tá? Pensa assim, vindo desse lado aqui, estou tacando uma luz nesse ponto aqui. O que vai acontecer? Vai vir uma sombra. Essa sombra vai bater só no 2. Por quê? Porque é um ponto, tá? O ponto, ele só bate uma única luzinha. Essa projeção que eu estou fazendo, essa sombra que eu estou fazendo quando eu bato a luz aqui, ela cai no 2, entendeu? Então, isso aqui é a projeção, tá? Se você quiser, você pode puxar uma chaves aqui e dizer que essa aqui é a projeção, tá? Projeção aqui. Pronto, bonito. Isso aqui é a mesma projeção, estou tacando uma luz aqui de baixo, tá? A luz, ela sempre vai ser tacada na direção que atinja o eixo, tá? Então, se eu quero tacar, se eu tiver um valor aqui, a luz tem que vir de cima. Se eu tiver um valor aqui, eu não posso tacar a luz de cima porque ela não vai, a sombra não vai atingir nada, eu tenho que tacar uma luz de baixo, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem essas duas projeções aqui que me dão os valores negativo 4 e 2 nessa ordem, certo? Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso juntar esses dois pontos, tá? Então, vamos juntar os dois pontos. Eu tenho quase certeza que ele não bate no lugar isso. Não, tá certo. Então ele vai bater aqui, mais ou menos, tá? Quando eu ligo esses pontos aqui, eu formei uma função, eu formei uma semi-reta, ok? Por que é uma semi-reta? A semi-reta, ela é limitada aqui, ó, tá bom? Aliás, segmento de reta. A semi-reta, ela é infinita para um lado. Então, se eu tivesse, por exemplo, seguindo aqui para frente, aí ia ser uma semi-reta, perdão. O segmento de reta, ele é só um pedaço. É como se eu pegasse uma reta e eu cortasse ela em pedaços. Daí eu tirei esse segmento aqui e eu taquei no meu plano cartesiano, é o meu segmento de reta, ok? Então, esse segmento de reta aqui, ele pode ser representado por uma função, certo? Como que eu pegaria essa função? Eu definiria ela, isso aqui você não precisa saber, eu só estou colocando conhecimento adicional, mas ax mais b, tá? Essa aqui é a função que define uma função de primeiro grau, que é essa reta aqui, certo? E daí eu poderia usar esses valores aqui substituindo em y aqui na função de x, e então esses valores aqui de y e aqui os de x como x para encontrar, certo? Não vou entrar em muito detalhe, e daí aqui, por ser um segmento de reta, a gente tem o domínio dele limitado. Então, isso aí. Daí o que acontece? O que mais que a gente pode adicionar aqui? Não lembro, vou checar. Uma coisa que a gente pode fazer é meio óbvia. Mais, tá? Mais, menos. Menos, mais, menos, tá? Você não precisa lembrar esses valores, tá? Mas eu quero que você olhe para o plano cartesiano e você saiba que aqui são dois positivos, aqui só é positivo o eixo das ordenadas, aqui é tudo negativo e aqui só é positivo o eixo das abscissas, tá? Então você não precisa desenhar essas coisas aqui, tá? Você não precisa desenhar os símbolos. Eu fiz por praticidade e para ficar mais visual, mas definitivamente você não precisa desenhar esses valores aqui. Em lugar nenhum vai pedir para você desenhar esses valores. Talvez em algum lugar peça, mas de forma geral não vai ser pedido para você desenhar. Vou desenhar setinhas aqui também para você saber a ordem que segue e não ficar só setinha no primeiro. Mas isso aí. O que mais que eu posso falar? Lembra que eu falei que dá para desenhar qualquer coisa? Dá para desenhar qualquer coisa mesmo. Essa aqui é a fórmula para você desenhar um círculo, tá? Abre ali o GeoGebra que nem eu te falei, põe lá x ao quadrado mais y ao quadrado igual raio ao quadrado, tá? Só que ao invés do raio ao quadrado põe um número, tá? Põe 4, por exemplo. Se você for 4, você vai ver um círculo, uma das pontas dele vai estar aqui, uma das pontas dele vai estar aqui. Vai ser um círculo de raio 2, tá? Então vai ser isso aqui, certo? Só que mais bonito do que eu fiz. Por que vai ser raio 2? Porque esse aqui é o raio e ele é ao quadrado, então se eu botar 4 aqui, raiz quadrada de 4 é 2 e negativo 2, então o raio dele vai ser um raio de 2, certo? E você pode fazer isso para qualquer valor. Se você quiser um raio de 4 aqui, você pode colocar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, e daí você vai encontrar isso. Por quê? Lembra que eu falei por quê?
Eu vou explicar, tá? E eu vou explicar no vídeo do ciclo trigonométrico. Espera lá. Quando a gente chegar lá, a gente vai chegar numa outra fórmula, a fórmula padrão, e você vai ver que essa fórmula é bem parecida com essa aqui. Quando eu chegar nessa fórmula padrão, meu Deus do céu, eu não tinha baixado o brilho. Tá, agora tá melhor? Não sei. Eu acho que ele tava visível antes também, não vou regravar inteiro só por causa daquilo. Mas a gente vai achar uma fórmula bem parecida com essa aqui, e daí depois eu vou retomar essa fórmula aqui e a gente vai entender por que ela ocorre, tá? Por enquanto eu acho que é isso. Mentira. Tem uma outra fórmula que a gente tem que levar em consideração, que é a seguinte. Essa fórmula aqui, não acho que você vai encontrar, ok? Eu não acho que você vai encontrar questões que vão pedir ela. Para que ela serve? Para uso seu, ok? Eu, por exemplo, eu programo, tá? Eu tenho um aplicativo de programação que eu costumo usar, e daí nesse aplicativo eu acabo desenhando formas geométricas de tempo em tempo, só que essas formas geométricas elas estão dispostas por pontos, certo? Então eu tenho lá uma tela que é o meu quadro, e nessa tela eu tenho coordenadas, cada ponto tem uma coordenada dessa tela. E por causa disso eu tenho um plano cartesiano. Às vezes eu quero desenhar uma linha de um tamanho específico, mas eu não sei qual é esse tamanho. Eu tenho que usar a seguinte fórmula. D é a minha distância. Essa distância é igual a raiz quadrada do meu segundo ponto menos o meu primeiro ponto ao quadrado mais o meu segundo ponto menos o meu primeiro ponto também ao quadrado, tá? Escapou aqui um pouquinho para a projeção, mas a raiz ela engloba tudo isso, tá? Então é a diferença no eixo x dos meus dois pontos ao quadrado mais o quadrado da diferença entre os meus dois pontos no eixo y, tá? Então digamos que eu quisesse calcular essa distância aqui que eu desenhei. Como é que eu faria? Eu colocaria então o valor de d aqui, certo? Qual que é aqui a minha distância 2? É o meu segundo ponto. Bom, vamos dizer que o meu segundo ponto ali é o ponto A, tá? Então o meu segundo ponto sendo o ponto A, ele tem um x4. Então a gente vai colocar aqui que o x2 é 4, menos o x1. Qual que é o x1? É negativo 4. Negativo 4. Menos 4, menos 4 é positivo 4. Então isso aqui vira positivo 4. Tá? Agora é isso aqui ao quadrado. Mais. Tá? Vamos usar o y agora. Y. Onde é que está o meu ponto A? Está em y igual a 5. Então a gente tem 5 aqui. Menos. Onde é que está o meu ponto B? Está em y igual a negativo 2. Negativo com negativo fica positivo. Positivo 2. E isso aqui é o quadrado. Então é a raiz de tudo isso aqui. D é igual a raiz quadrada. 8 ao quadrado. 4 mais 4 é 8. 8 ao quadrado. 64. Mais 5 mais 2. 5 mais 2 é 7. 7 ao quadrado. 49. Tá? Agora a gente soma isso aqui, 64 mais 49, 104 mais 9, 113, tá? Raiz quadrada de 113, ok? Usa a calculadora aí, eu não vou calcular de cabeça. Puxa a calculadora aqui rapidinho. Não achei. De matemática é isso que não tem calculadora. Mas enfim, raiz de 113, tá? Então essa distância aqui, a raiz de 113, é um valor maior do que 10 e... deixa eu ver, é um valor maior do que 10 e menor do que 11, né? Porque a raiz quadrada de 11 é 121, a raiz quadrada de, o quadrado de 11 é 121, o quadrado de 10 é 100, tá entre esses dois valores. Chuta um 10.5 ali, só porque ser a média provavelmente não é, mas tá, é por ali, tá? Então eu vou dizer aproximadamente, mas bem aproximadamente mesmo, 10.5, tá? Cruzes! Bem aproximadamente, tá? Não. Mas esse é o símbolo de aproximadamente, inclusive, é quase igual a, tá? Então você faz o tio em cima e o igual embaixo, quase igual a, que é aproximadamente. Então é quase igual a 10,5, tá por ali, tá? 0,5 a mais, 0,5 a menos, mas tá por ali. Isso aí. Agora tá pronto mesmo. Então se você quiser usar isso aqui não acho que vai cair em prova.
mas é bom saber. Por uso pessoal, como eu falei, tem coisas ali que eu vou falar que, de forma geral, talvez não caiam em provas, mas para você saber, para você conseguir utilizar. Como que chega nessa fórmula? Não sei. não pesquisei, tá? Por que essa fórmula? Pergunta, pode perguntar. Pergunta por que é essa fórmula. O que eu acho? Teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras, aqui forma um ângulo reto, a gente tem aqui a nossa altura, a gente tem aqui a nossa base, e daí a gente pode calcular ali a hipotenusa, tá? É por ali, tá? Não vou me envolver porque não me é interessante. Se você quiser que eu pesquise e faça um vídeo mostrando por quê, fica à vontade, pode perguntar se você tiver curiosidade. Mas a princípio eu não vou entrar nesse assunto, mas eu acho que é por causa desse triângulo aqui. E se for também, então nem teria por que eu mostrar nesse vídeo, porque eu vou chegar na parte de trigonometria mais pra frente, tá? Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, clique em gostei e compartilhe para quem precisa, ou se você não quiser clicar em gostei, tanto faz. A ideia é isso aqui, só chegar nos meus colegas. Se chegar mais gente, que bom, né? Espero que tenha ajudado. Se não ajudou, bah. Então, até mais.